Retomando os trabalhos, informo que foi concedido o título de cidadã benemérita Paula Fariense à senhora Amélia Maria Borges de Oliveira, por meio do projeto de decreto legislativo número 001, de 27 de janeiro de 2026, de autoria do vereador Nivaldo Rogério Carrocini. Com a palavra o vereador autor, o senhor Nivaldo Rogério Carrocini. Boa noite novamente. O que me traz nessa tribuna é um momento de felicidade e, primeiramente, agradecer aos meus pares aí, meus nobres colegas, pela aprovação do título para Dona Amélia. Vou fazer um breve relato aí da vida profissional da Dona Amélia, da vida dela, né, que acaba, acho que, sendo quase professora de quase todos aqui, mas vamos lá. Nascida em 8 de setembro de 1949, em Paulo de Faria, filha de Ananias Gonçalves Borges e Olívia Goulart Borges, Amélia Maria carrega em sua história profundas raízes familiares ligadas à formação do município, sendo descendente de famílias tradicionais que contribuíram para o crescimento econômico e social da região, tanto na zona rural quanto na urbana. Criada no meio rural até a infância, iniciou seus estudos na Escola Vicente Luiz da Costa, demonstrando desde cedo vocação para o ensino. Concluiu o magistério e foi movida pelo compromisso com a educação. Buscou constante aperfeiçoamento profissional, graduando-se em pedagogia, estudos sociais e geografia e história, além de especialização em administração escolar e orientação educacional. Sua trajetória profissional foi marcada por décadas de dedicação à educação, lecionando em diversas escolas rurais do município, muitas delas de difícil acesso, enfrentando longas distâncias e desafios, sempre com o espírito de responsabilidade e amor ao magistério. Além da atuação educacional, exerceu funções relevantes na administração pública municipal, como gestora do Centro Social do Patrimônio Novo. Quem lembra do Patrimônio Novo, só existia essa creche, gente. Era 300, 400 crianças lá, só existia essa creche. Para a gente relembrar, né? E das creches municipais, contribuindo diretamente para o fortalecimento das políticas públicas voltadas às famílias e à população dos mais vulneráveis. Aposentada após 28 anos e 4 meses de serviços prestados ao Estado de São Paulo, Amélia Maria continuou sua missão pública ao ser eleita vereadora por 2 mandatos consecutivos, de 2013 a 2020, destacando-se como a única mulher a assumir a presidente da Câmara. Mais um feito, né, que a gente acredita que vai acontecer de novo aí. De Paulo de Faria, fato histórico que marcou o legislativo local. Primeira e única mulher presidente da Câmara de Paulo de Faria. Posteriormente, foi designada gestora municipal da assistente social, exercendo o cargo entre 2021 e 2024, período que atuou com sensibilidade, compromisso e profundo respeito às pessoas em situação de vulnerabilidade social. Aos 76 anos de idade, sua vida representa exemplo ético, honestidade, transparência, dedicação ao serviço público e amor a Paulo de Faria. Valores que justificam plenamente a concessão dessa honraria. Diante de tal relevância e trajetória, é justo e merecido esta Casa Legislativa preste essa homenagem, reconhecendo publicamente o legado deixado pela senhora Amélia Maria Borges de Oliveira ao município. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Paulo de Faria, 27 de janeiro de 2026. Então, eu queria novamente agradecer aos nobres pela votação e dizer à dona Amélia que isso é muito pouco pelo que a senhora fez pelo nosso município, pelas crianças, como professora e como gestora de creches, aí que a senhora esteve na frente, como gestora também da assistente social. Então, é o mínimo que a gente podia fazer para a senhora, dona Amélia, e dizer para a senhora muito obrigado. Boa noite.
Informo ainda que a Câmara Municipal aprovou o projeto de decreto legislativo de número 002, de 27 de janeiro de 2026, que dispõe sobre a instituição e a concessão de medalha do mérito policial militar do município de Paulo de Faria e da outras providências. Convido o senhor vice-presidente para assumir a cadeira da presidência para que eu possa fazer uso da palavra. O projeto de decreto legislativo de número 002 tem como objetivo o reconhecimento por parte da comunidade do trabalho realizado pelos policiais militares que atuam em nosso município, protegendo e servindo nossas famílias, pois é através do trabalho árduo dos profissionais militares que diuturnamente guardam a cidade e enfrentam destemidamente a criminalidade, que podemos caminhar tranquilos pelas ruas, ir às escolas, igrejas, templos religiosos, chegar aos nossos locais de trabalho, tendo assim garantida a nossa liberdade e segurança. É graças ao essencial serviço prestado pelos policiais militares que podemos viver tranquilos em sociedade. E nada melhor do que materializarmos nosso respeito, gratidão e admiração por aqueles que, sem titubear, doam suas próprias vidas em proteção à nossa e às nossas famílias, o que ora se propõe. É com o objetivo de galardoar esses profissionais que apresentamos a propositura, quando então, de maneira formal, irão receber nosso respeito, distinção e admiração, fazendo com que tal comenda materialize nosso reconhecimento pelo trabalho prestado e incentivo para que continuem lutando incansavelmente pela segurança e bem-estar da nossa comunidade. O projeto de decreto legislativo que institui a concessão de medalha ao mérito policial militar foi aprovado em votação secreta na sala de sessão das vereadoras e vereadores, com aprovação de 7 votos favoráveis. Então, gostaria de aproveitar a oportunidade para esclarecer que agora, todos os meses de agosto, nós teremos uma sessão solene na Câmara Municipal. Por que agosto? Porque em agosto nós temos a comemoração do Dia do Soldado. Então, teremos essa sessão solene, ocasião em que serão homenageados os policiais militares que tenham praticado atos de bravura, prestando relevantes serviços visando a preservação da ordem pública. Esses policiais serão destacados pelo comando do 52 Batalhão da Polícia Militar do Interior, e irão acompanhar essas indicações, os currículos dos homenageados e a exposição dos motivos que os tornaram aptos a receber essa honraria. Bom, eu gostaria de aproveitar a oportunidade também para agradecer ao comandante da Polícia Militar, Vaelto Ferreira da Silva Júnior, na pessoa dele, todos os policiais militares. Vocês devem ter ficado sabendo que nos últimos 15, 20 dias, nós tivemos vários roubos na nossa cidade e, graças à atuação dos policiais militares, nós tivemos a solução dos problemas. De minha parte, o meu agradecimento especial ao Vaelto e a toda a Polícia Militar, porque a minha casa foi uma das que foi invadida por esta pessoa, da minha sogra também. E se não fosse a atuação desses policiais, talvez ainda hoje esses roubos ainda estivessem acontecendo. Muita gratidão, que Jesus continue os abençoando. Está em única discussão o requerimento de número 008, de
de 2 de fevereiro de 2026, de autoria da vereadora Patrícia Souza Santos de Oliveira, que requer a apreciação e aprovação da justificativa para a sua ausência na primeira sessão ordinária de 2026. Encerrada a discussão, está em única votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do requerimento de número 008 de 2026, teclem S. Os contrários, teclem N. Em seguida, a senha e confirma. Aprovado por 6 vereadores. Está em única discussão o requerimento de número 006, de 28 de janeiro de 2026, de autoria do vereador Nivaldo Rogério Carrocini, que requer que o prefeito municipal, senhor prefeito municipal Dirceu Cassia Filho, por meio do setor competente, que informe, primeiro, se existem riscos na cobertura do ginásio de esporte Marrequinho, conforme relatos que têm gerado preocupação quanto à segurança dos munícipes. Segundo, se há laudo técnico ou parecer elaborado por profissional ou setor de engenharia do município acerca das condições estruturais da cobertura do referido ginásio, solicitando, em caso positivo, o envio de cópia a esta Casa de Leis. Terceiro, quais providências foram ou estão sendo adotadas pela administração municipal, inclusive quanto à possibilidade de interdição parcial ou total do espaço, caso haja risco à integridade física da população. Gente. Você inscreveu, Nivaldo? Com a palavra, o vereador Nivaldo Rogério Carrocini. Boa noite novamente. Boa noite. Boa noite. Boa noite novamente. O que me traz nessa tribuna é o requerimento 006, de 28 de janeiro de 2026. Vou ser breve aqui, rápido. Recebi alguns relatos de alguns munícipes sobre a cobertura do ginásio de esportes Marrequinho. Então, fiz o requerimento, mas também fui falar com os responsáveis aí, os engenheiros, os 2 engenheiros. Na verdade, falei com a Paula, engenheira, e fui saber dela se era verdade, se tinha alguma coisa sobre o ginásio de esportes. E ela, a princípio, depois eu te ligo. Então, depois ela me ligou e falou que eu tinha que procurar o jurídico da prefeitura, e assim eu fiz, para saber sobre o que se tinha alguma justificativa, se era verdade ou não, se tinha alguma nessa denúncia que foi feita por alguns munícipes. E lá, em conversa com o Rômulo contou a história que eu vou falar rapidinho aqui para vocês entenderem sobre o requerimento. O secretário de esportes solicitou a engenharia para que fosse dar uma olhada nas calhas laterais, onde há um problema lá, que a gente sabe que vaza quando chove, é um problema que já vem há um tempo aí. Então, ele solicitou esse que fosse o engenheiro, e foi o João, que foi lá fazer essa vistoria. E aí, o João fez, constatou, e aí parece que também aí ele olhou para cima lá e viu
nas treliças lá em cima, uma ferrugem, uma coisa assim. Ele pegou seu celular e tirou foto lá e aproximou e viu que existe algumas coisas, algumas rachaduras, algumas coisas naquelas treliças. Mas parece que ele melhorou, teve uma ideia aí, chamou uma pessoa que tinha um drone para tirar essas fotos e para fazer esse relatório. E foi feito, setembro, outubro de 2025. Então, depois que eu fiz esse requerimento, então houve esse laudo técnico lá que foi feito pelos engenheiros, em setembro, outubro aí parece. Então foi protocolado na prefeitura, e nesse laudo acho que constava lá como engenheiro, mas eles precisavam de um especialista, que a prefeitura contratasse um especialista para fazer o laudo técnico, se há risco, se não há risco, qual o problema, qual o grau do problema. Então, o problema existe, hoje a gente sabe que existe. E aí tem relatos e vários munícipes aí que tem foto lá, que você consegue aproximar, que está separado lá, uma treliça ou outra, então há alguma coisa. Então, o meu pedido é para o prefeito, então, esse laudo, e que o prefeito também tome algumas providências. Tem algumas, assim, se há um risco de interdição, tem que interditar. E não é que nem já houve relatos, mas agora que ele assumiu, isso aconteceu. O engenheiro foi lá ver um negócio e aconteceu outra coisa. Não é que é culpa dele, mas alguma providência tem que ser tomada, porque se tiver risco aqui lá de colapsar e cair alguma coisa, tem que ser feito alguma coisa. Então, que contrate o perito e faça. Então, não é que nem falar, é culpa de que culpa o prefeito assumiu, ele tem várias coisas, mas isso, ninguém sabia disso, o engenheiro se constatou, e se há o problema, tem que ser resolvido. Então, é isso, o requerimento é para isso, e para resguardar a população, porque é um ginásio muito grande, se acontecer alguma coisa numa treliça daquela, eu acredito que venha tudo abaixo, é um negócio que é um puxando a outra. Então, é uma coisa preocupante. Então, que o prefeito tome as providências necessárias aí nesse caso. Muito obrigado e boa noite. Encerrada a discussão, está em única votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do requerimento 006 de 2026, teclem S. Os contrários, teclem N, em seguida a senha e confirma. Aprovado por 6 vereadores. Está em única discussão a moção de apoio de número 002, de 27 de janeiro de 2026, de autoria do vereador Luiz Henrique Martins Pereira, que dispõe sobre o apoio para a aprovação do projeto de lei 1.283, de 2025, do deputado estadual Rogério Santos, protocolado na Alesp no dia 19 de novembro de 2025. Solicito ao senhor vice-presidente que ocupe a cadeira da presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Bom, é vivendo e aprendendo, né? Tem algumas coisas que a gente nem imagina que pode acontecer. Eu tive conhecimento dessa moção, desse projeto de lei que está tramitando lá na Câmara, por conta do Fabinho, que é uma pessoa que eu e a Ju, nós tivemos contato, né, Ju, quando a gente estava no outro partido, e o Fabinho entrou em contato conosco pedindo o apoio da nossa Câmara em relação a isso que vem acontecendo. Esse projeto ele tem como objetivo apoiar, essa moção tem como objetivo apoiar esse projeto de lei que está transitando, porque o que acontece? O que tem acontecido é que tem chegado no nosso
país, em alguns estados que são fronteira, divisão, leite em pó de outros países. E esse leite, ele é transformado, o leite em pó, ele é transformado em fluido. Aí o que eles explicaram? O que eu aprendi estudando? Eles pegam o leite em pó que vem do outro país, hidrata, coloca água no leite em pó, transforma ele em leite e vende. Essa prática tem sido comum. Então, no estado do Paraná, já foi feito um projeto de lei, foi aprovado lá no Paraná, e isso é proibido lá. E a intenção do nosso deputado Rogério Santos é que seja aprovado esse projeto lá na Alesp e que se torne proibido a entrada desse leite em pó de outros países no Brasil, para que essa prática seja exterminada de uma vez por todas. Os outros estados da nossa federação têm adotado essa mesma postura de fazer esses projetos para que o Brasil realmente consiga vencer essa prática. Por que isso é danoso? Porque os produtores de leite do nosso país, do Brasil, eles sofrem as consequências desse tipo de prática de importação. Porque o leite nosso passa a ser desvalorizado, porque eles importam essa matéria-prima no sentido de leite em pó, transforma em leite e vende mais barato, e o nosso leite desvaloriza. Aí, a princípio, quando eu comecei a ler e buscando entender um pouquinho para falar sobre, eu falei, mas se for uma coisa que chega mais barato para os nossos, se não fizer mal, está tudo bem, mas não está tudo bem. Primeiro, que esses leites que chegam no nosso país desta forma, a maioria deles está prestes a vencer. Então, a gente não sabe. A gente, na verdade, sabe. Tudo aquilo que tem prazo de validade precisa ser respeitado. Uma coisa é eu, lá na minha casa, optar por comer ou beber alguma coisa que venceu ou está prestes a vencer. Outra coisa é eu comprar um leite que eu entendo que está dentro dos padrões de qualidade e sem saber ingerir e consumir um leite desta forma. Então, isso não é bom. Segundo, isso não vai para as nossas prateleiras. Então, mesmo que o leite estivesse dentro do padrão de validade, que ele fosse transformado do leite em pó em leite líquido, isso não chega como desconto para os nossos consumidores. Então, existem vários riscos de tal prática, e a gente precisa, eu conto com o apoio de todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, no sentido da gente aprovar essa moção, para que isso chegue nas mãos de quem precisa chegar e tenha força diante dos nossos políticos, para que isso realmente seja aprovado lá em cima. A gente precisa de fortalecer, porque os produtores brasileiros estão sofrendo as consequências disso. É desvalorizado. Daqui a pouco nós não vamos ter mais isso. Então, tem se tornado uma prática comum, as outras câmaras vão também apoiar, também terão essas moções de apoio para apoiar esse projeto de lei. Tá bom? Gratidão pela atenção. Encerrada a discussão, a moção de apoio de número 002 de 2026, os vereadores que forem favoráveis à aprovação da moção de apoio de número 002 de 2026, teclem S, os contrários teclem N, em seguida a senha e confirma. Apoiado por 6 vereadores. Aprovado por 6... apoiado e aprovado por 6 vereadores. Ai, ai. Não havendo vereadores para a fase da explicação pessoal, declaro encerrada a fase da explicação pessoal. Declaro encerrada a
a primeira sessão ordinária de 2026, às 22h17, agradecendo a presença de todos e convocando-os para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 24 de fevereiro de 2026, devido ao feriado de Carnaval. Desde já, todos estão convocados. Boa noite a todos.